beleza? Vamos lá então para falar a respeito das notícias do dia de hoje, porque a gente fez um vídeo aqui falando sobre o STJD, sobre as questões envolvendo o Rafinha, algumas situações das dispensas dos jogadores e como aconteceu isso agora na parte da tarde, finalzinho do dia. Eu até fiz uma live aqui, vou deixar no final desse vídeo para vocês assistirem, onde tem a participação do Diego Torbes e do César Cidade Dias. A gente falou muito a respeito sobre os jogadores dispensados, fizemos uma análise da coletiva, falamos sobre o Jean-Pierre e sobre o Rafinha, e nesse vídeo eu vou falar sobre exatamente os 7 dispensados, o Rafinha, que foi punido pelo STJD, e a volta da torcida, mas rapidamente com uma análise para vocês. Então me acompanha até o final aí, dá o like, se inscreve, ative as notificações e obrigado pelos mais de 8.600 inscritos, estamos batendo 8.600, tá? Então se inscreva mesmo, aperta o botãozinho aqui, diz inscreva-se que está em vermelho, clica aí para ele ficar cinza e aí vocês vão me dar essa moral para crescer aqui no YouTube, beleza? Uma meta rapidinho aí, que eu sei que tem gente que não se inscreveu. Dá essa moral aí, vai. Vamos lá. Porque é o seguinte, ó, a gente falou que era um dia decisivo, né? Eu fiz num vídeo anterior, que também vai ficar no final desse, para vocês acompanharem e reverem aí, quem não viu, que tem o julgamento do julgamento no STJD, do Rafinha, o retorno da torcida, e o Grêmio foi punido para pagar um valor a respeito da invasão da torcida, mas tem o retorno total da torcida. Vai ficar aí uma parte fora, mas praticamente lotada a arena, né? A parte lá onde fica geral, mas praticamente vai ficar lotada a arena no retorno já no jogo contra o São Paulo. Torcemos que todos os torcedores fiéis do Grêmio vão, todos os sócios vão dar esse apoio aí, porque no jogo de hoje, entre Bahia e Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense venceu o Bahia por 2-1, um resultado que favorece ao Grêmio nessa luta contra o rebaixamento. O Grêmio seca com todas as suas forças Bahia e Juventude, mas também tem que fazer sua parte em vencer, né? Não adianta somente tu secar os caras e não fizer a tua parte. O Grêmio não vem fazendo a parte o campeonato inteiro. Então eu particularmente torço que não caia, mas os resultados e o jogo em campo me mostram que isso não está muito me favorecendo. Mas eu tenho que passar para vocês aqui as informações e as notícias que a gente tem e trazer uma análise, né, bem concreta e real para vocês discutirem junto comigo. Então vocês vão aproveitar, vão comentar aqui porque eu vou responder a vocês, beleza? Então vamos lá. O Rafinha foi punido com 2 jogos, ele já foi cumpriu um e vai ter que cumprir outro, porque ele acabou sendo na súmula, né, foi colocado naquele jogo contra o Palmeiras pelo árbitro, e ele não joga esse próximo jogo contra o São Paulo. Portanto, o Grêmio não vai ter lateral direito, provavelmente vai improvisar alguém ali. Alguns estão falando nos bastidores que vai ser o Alisson, mas eu acredito que vai ser o Matheus Sarará, por conta que ele já jogou na lateral direita, tanto na base até mesmo com o Filipão agora esse ano, ele já foi improvisado como lateral. Eu acho que o Thiago Nunes também utilizou ele na Sul-Americana, não tenho corretamente essa informação, mas vocês podem lembrar. O retorno da torcida, então, para o jogo contra o São Paulo, e os 7 jogadores que o nosso vice-presidente Denis Abraão, que eu estou fazendo um convite para ele participar de uma live comigo na próxima sexta-feira. Estou aguardando um retorno, né? Tentei que ele participasse nessa, não deu. Provavelmente na próxima sexta ele venha para falar um pouco, né, do que ele espera para esse restante e dar uma notícia para nós, né? Para a gente interagir um pouco mais. Ele veio na coletiva e falou que está afastando 7 jogadores e deu os motivos para cada um. 2 pediram férias, que é o Everton Cardoso e o Luiz Fernando, pela férias antecipada. O Léo Pereira é uma questão de contratual, por conta que encerra o contrato dele de empréstimo com o Grêmio até o final do ano, junto a 8 anos, e o Grêmio teria que comprar ele para poder ficar em definitivo. Ainda está sendo feita uma avaliação, até porque existe um contrato com o Grêmio que, se ele for revendido, um clube que esteja interessado teria que conversar com o Grêmio a respeito, e o Grêmio analisa isso com delicadeza a respeito, né? Muito uma particularidade um pouco maior esse jogador, que foi aproveitado nessa temporada, né? Ele não vem sendo aproveitado até por uma questão de torcida, né? Por isso que eu deixei nessa capa uma resposta para a torcida. Então, exatamente por isso. Então, o que ele fez? Ele tirou o Everton Cardoso, tirou o Luiz Fernando, que a torcida tem pavor de escutar os nomes.
o Léo Pereira, que vem sendo criticado por ter errado alguns lances, alguns, né, todo mundo acha que ele é muito ruim, mas ele correspondeu em alguns jogos, faltou tranquilidade para ele, e isso parte muito da própria diretoria e do próprio grupo de jogador que não vem apoiando os jogadores, os jovens jogadores, certo? E a gente sabe muito bem disso, e é o que eu vou falar a respeito disso para vocês entenderem. Fique até o final. Paulo Miranda, que é o zagueiro, que vem praticamente algumas falhas cometeu e teve o seu relacionamento com a diretoria aí minado, mas o grupo gosta muito dele. Léo Gomes, por conta da sua lesão, o Grêmio não pode botar em jogos decisivos ele nesse momento, quem sabe numa pré-temporada próximo ano, mas também está de férias neste momento. O grande nome, os dois grandes nomes são os dois jovens, né? O Guilherme Azevedo, que o Denis Abraão fala na entrevista que vive lesionado e precisa se recuperar disso. Enquanto ele não se tratar, ele não volta para treinar, então fica lá de férias, vai trabalhar, vai se recuperar para o próximo ano. E Jean-Pierre, por um acaso, vem recebendo várias propostas, tem proposta da Alemanha, proposta da Inglaterra, e agora parece que está acertado com o Alavés na Espanha, que para ele vai ser muito tranquilo. A Espanha não tem um futebol, só tem 3 times fortes, e um futebol um pouco mais de toque de bola, como é o jogo dele, e ele vai ter que se ambientar ao Alavés, que hoje é 15º colocado no futebol da Espanha. Partindo desse princípio, ele está sendo emprestado com passe fixado. E esse é o modelo de negócio que está sendo feito. O Grêmio fez isso com o Ricardinho, né, fez isso com o Felipe Mediolaro, e isso está sendo feito para alguns clubes dessa forma, para não perder os jogadores. Fez com o Jonathan Robert também essa mesma situação, e o Jonathan Robert voltou porque o Grêmio pediu para voltar, apesar que a multa do Jonathan Robert estava muito alta, mas o Ricardinho, no caso, o atacante foi emprestado com multa rescisória com multa para compra de 1.200.000 euros, ou seja, uma multa muito baixa que pode ser paga com tranquilidade. E o Jean-Pierre está saindo para o Alavés e está fora. O que eu tenho para falar a respeito desses 7 jogadores que eu queria colocar para vocês a respeito disso? A análise que quando ele fala que na entrevista anterior, na derrota para o Bahia, que o ambiente é muito bom, ele e o presidente Romildo falam que o ambiente do Grêmio é muito bom, ele não mostra isso. Porque eles prepararam tudo para o Grêmio vencer, se entregar no jogo contra o Bahia para tentar vencer, que o Grêmio foi atropelado pelo Bahia. E aí, nesse momento, tem que levantar um sinal, né? Levantou um alerta e tu diz assim, cara, tem uma coisa errada. E aí ele sentou com os jogadores, o que está acontecendo? Ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Ele se preocupou pela apatia, os jogadores não responderam. Ninguém teve uma resposta. Isso está nítido. Então, a gente tem uma informação de que foi feito um combo aí, foi combinado uma situação. Eu preciso dar uma resposta para a torcida. O Denis Abraão precisa dar uma resposta para a torcida. E aí ele foi lá e ele demonstra que existe, através desses 7 jogadores, que realmente os cascudos contra os jovens, existe o choque, existe a briga, existe a intriga, e dentro do vestiário não está nada bom, como a gente sabe. Teve brigas, teve discussões, teve gente que tentou sair nos tapas e foi segurado por outras pessoas dentro do clube, dentro do vestiário, para os staffs, para as pessoas que trabalham dentro, para as coisas não ocorrerem. Chegaram a um ponto nesse nível. E então ele precisava dar um retorno. E isso aconteceu, e aí ele foi lá e selecionou. Curiosamente, o Everton foi chamado para ser reintegrado ao grupo. Paulo Miranda estava no grupo, são os cascudos. Luiz Fernando, a gente sabe a forma que ele chegou e quem é o apadrinhado dele, quem é o padrinho dele, por isso que aconteceu. A desculpa de que está saindo pediu férias é porque foi combinado esse negócio. Léo Pereira é questão de contrato e Léo Gomes é a questão da lesão, certo? São 2 nomes que foram incluídos ali no negócio. Mas Jean-Pierre e Guilherme Guedes não. Esses são os jogadores que ele fala sobre comprometimento. Então ele analisa que, por falta de comprometimento de alguns jogadores, o Grêmio resolve tomar algumas decisões. Mas exatamente é o quê? Tu quer que tire os que não estão comprometidos com o grupo, a gente tira. Mas tu vai ter que me dar uma contrapartida. E aí, nesse fato, o Grêmio afasta Everton Cardoso e Paulo Miranda da mesma forma, para mostrar para o grupo dos líderes, que são os cascudos, que as coisas têm que ser igual para os 2 lados e eles têm que corresponder.
Se os meus jovens não estão te ajudando, então eu vou tirar quem é a torcida que está contra os teus para tirar. E vocês têm que agora cumprir e honrar a camisa do Grêmio para os próximos jogos. Se vai acontecer isso a partir de agora, nós vamos saber no jogo contra o São Paulo e torcer para que os resultados combinem para que o Grêmio tente vencer o Corinthians, que é especificamente o jogo-chave, mais um jogo-chave do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Beleza? Chegou até aqui, dá o like, se inscreve e ativa as notificações.